Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Pronto, aqui do Leão da Praça da Bandeira, que venceu ontem e saiu da zona de rebaixamento. Grande Anderson Batista, bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, ouvintes da Vicência FM. Vitória boa, né? Vitória por um placar mínimo, mas muito importante para que o Sport pudesse sair da zona do rebaixamento. Foi o que aconteceu. 1-0 frente à equipe do Ceará, gol marcado pelo Gabriel. E o Sport segue aí na sua saga em busca de saída das últimas colocações, distanciamento de pontos, para que nas próximas rodadas tenha um pouco mais de tranquilidade, né? Já tem partida no sábado, mas vamos falar muito mais a respeito do jogo de ontem com o nosso repórter Alessandro Matias. Beleza, vamos com o nosso repórter Alessandro Matias, que já está com a gente na linha, para trazer mais informações aí desse jogo de ontem, essa vitória importante contra um adversário direto. O Sport agora tem 36 pontos e ocupa a 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro 2018. Alessandro Matias, bom dia. Bom dia, meu querido Moisés. Bom dia, Anderson Batista. Como vocês estavam dizendo aí, fez uma boa partida, considerada uma boa partida, né? Agora sim, pode ser melhor, pode melhorar, tem que melhorar muito ainda. Por outro lado, eu não achei um adversário, eu esperava mais, né? Se é que eu posso me expressar melhor do que isso. Eu esperava mais do Ceará, esperava uma partida muito mais complicada. Apesar de que o Sport teve, lógico, chances reais, foi melhor, dominou mais a partida, teve, principalmente no primeiro tempo, aí um domínio de bola bem interessante. Com relação à primeira etapa, eu até comentei com o Milton Mendes na coletiva de imprensa que achei que o Sport deveria, né? Eu perguntei se era estratégia ou não, mas o Sport não pode deixar de explorar a velocidade do Matheus Gonçalves. No primeiro tempo que a gente via, parecia que o Sport só tinha um lado, que era o lado direito, com o Michel Bastos, puxando sempre as jogadas lá para o Vink, e a gente pouco via o Matheus Gonçalves sendo explorado no primeiro tempo. Há quem diga que não, porque tinha um lateral também improvisado, né, que era o Raul Prata na esquerda, e etc, etc. Não vejo por aí, não. Acho que também não é estratégia, a gente pergunta por perguntar, né, para ver o que o técnico vai dizer, nesse sentido de estratégia, insinua, melhor dizendo, mas se a gente for observar mesmo, é o time na hora que está puxando mais para um lado, como já aconteceu em outras partidas, diga-se passagem, que eu cobrei que o Sport explorar, por saber, por acompanhar os treinos do Sport do Recife, quase que diariamente lá no centro de treinamento. Eu sei do potencial do Matheus Gonçalves, que em alguns momentos aí, alguns torcedores por não presenciarem os treinos, né, os preparativos aí dos jogos, não tem essa noção, mas eu já vinha dizendo que é uma velocidade, é um cara para ser explorado. Não deu outra. Começou o segundo tempo, a primeira oportunidade que o Matheus Gonçalves teve, com a velocidade dele, em uma daquelas bolas, né, porque ele bota para o lado, volta, o cara fica... Me lembrou, lógico, não estou comparando não, mas muito longe, né? Longe o que o Garrincha fazia de vez em quando. Você sabia que o cara ia puxar para aquele mesmo lado, que era para o lado direito, mas o zagueiro sempre ficava a ver navios, não alcançava a velocidade, no caso do Garrincha, né? Pelo amor de Deus, não estou comparando, mas só para lembrar, para dar um exemplo aqui para o torcedor rubro-negro e para vocês da Rádio Vicência FM que estão nos ouvindo agora. Então, primeira oportunidade que teve, cruzou a área, o Hernani, brocador, que não vinha fazendo uma boa partida, diga-se passagem, ele não fez uma boa partida mais uma vez, tendo em vista ainda do seu retorno, ainda não pegou o ritmo. Muitos torcedores que estavam assistindo o jogo ao meu lado, comentando que queria até a saída do Hernani brocador, porque nem ele e muito menos o Michel Bastos estavam fazendo uma partida boa, se a gente for ver no aspecto geral. Então, fez um grande ali, eu não sei nem que nome é aquela jogada, parecia um Karate Kid naquele filme. Se a bola entra, com certeza a FIFA ia colocar como um dos gols mais bonitos aí para concorrer, não é possível. Então, um rebote, o gol do Sport, 1-0, é aquele gol que a gente sabia, né, pelo menos, não o torcedor em si, né, que estava na tensão, mas a gente, pelo aspecto da partida, pelas reações
das duas equipes, a gente vê que quem fizesse um gol ali, dificilmente o outro time iria mudar o conceito. O Sport agora saiu da zona de rebaixamento, é o 16º colocado, com 36 pontos, tem tudo para continuar nesse ritmo. Isso, agora chamando a atenção aí de uma entrevista do Michel Basso, que eu não sei para quê, por quê, vai puxar a antiga diretoria, Júlio Neto, o Leonardo Lopes, o próprio VP, né, o Guilherme Beltrão, falando que ele não diz diretamente o nome deles, né, minha gente? Mas eu estudo desde que eu sou criança com texto, interpretações, e ele não poderia deixar de nada. Aliás, não precisa nem estudar português para ver que ele está se dirigindo diretamente ao pessoal que saiu dessa diretoria. Então, respeito a crítica dele, lógico que tem que respeitar, concordando ou não, a gente tem que respeitar, mas eu não acho que é o momento para Michel Basso estar abrindo a boca, não. Por sinal, não jogou bola, faz umas jogadinhas ou outra, ainda está faltando muito para o que ele vem fazer no esporte, está ganhando a posição ali, ganhou, melhor dizendo, de uma forma porque a gente não vê mais qualidade, mas se fosse mesmo, tivesse uma sombra, o Michel Basso não estaria nesse time, né? Ele e outros tantos aí, que a gente no final do ano vai fazer um resumão sobre o Michel e os outros atletas que estão aí nesse elenco. Mas, se o conselho fosse bom, não se dava, né, se vendia, mas eu aconselhava não só por ele, mas pelo grupo, pela torcida, pelo clima que tem crescente, para que ele não fale mais bobagens aí a respeito de outros assuntos, que não seja o seu próprio futebol, sua autocrítica, né? Até porque nessa novela aí que ele está fazendo aí, começando a fazer o Insinuou, ele não seria o mocinho dessa história, né? A gente sabe das histórias, bastidores, essa coisa toda, e a gente poupa até esse momento, porque não adianta, não tem para que falar e a gente não quer estar no ambiente. Mas ele com certeza não seria o mocinho desse filme aí que ele está querendo fazer. Então, joga a bola, fica caladinho, né? Aquela frase, por que não ter calas? Então eu diria isso para o Michel Basso. O Sport volta a treinar nesta quarta-feira, já reapresenta, folga dos jogadores, né? A apresentação vai ser lá no CT da Ilha do Retiro à tarde, e a gente espera aí que essas rodadas que vêm agora, enfrentam o Fluminense, que venha algum caldo bom aí, né? Houve uma coletiva também, uma coletiva aí do VP de futebol, o Laércio Guerra. Sinceramente, eu não sei para que não, ele entrou ali na sala, não sei, mas quis falar, quis agradecer a torcida pela presença, mas o que mais chamou a atenção foram as cobranças, né, vamos dizer assim, as perguntas da imprensa a respeito dos pagamentos. A gente sabe que o Sport está devendo 3 meses ao futebol, completou, no caso, ontem, né, o futebol profissional, e de administrativo está devendo 2 meses. Então, ele, no resumo da ópera, está até a coletiva dele lá por inteiro no nosso canal Eu Pratico Esporte, no YouTube, mas ele diz que serão resolvidos os problemas até dezembro e soltou uma pérola, né, dizendo que apenas Palmeiras e Flamengo estariam em dia, né, dentre os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, apenas esses 2 clubes estariam em dia com seus elencos, o que não é verdade, a gente já foi atrás e na hora até eu olhei assim para ele, né, a pergunta não foi minha e por isso eu não interrompi, nem fiz uma contra, né, argumentação, mas sabe-se aí que tem muito mais clubes que estão em dia com os seus elencos de futebol profissional. Então, vamos agora aí passar para a mesa redonda aí de vocês para a gente debater mais sobre esse jogo e tudo mais sobre o Sport do Recife. Beleza, olha só. Queria fazer, pegar esse seu gancho sobre essa questão de salário. Interessante como aqui no Brasil o pessoal tem, acho que os clubes do Brasil, não sei se outros clubes fora no país, tem esse costume de fazer isso, né? Os seus representantes, seus executivos, mas sempre terceirizar a culpa para outros clubes, não, porque o clube A, B, C, D está devendo, você tem que se preocupar com o clube A, B, C, não. Você tem que se preocupar com o seu clube. E a obrigação de pagar, esse negócio de estar valorizando dívida, isso aí não existe nem aqui, nem na China, nem em qualquer lugar do mundo. Você não tem que valorizar a dívida. Se você deve uma dívida, tem que pagar, né? Mas fulano deve também. Sim, o que é que fulano tem a ver com a sua dívida? Nada, né? A não ser que tenha algum jogador rolando, né? Mas se for eu terceirizar minha culpa para outros companheiros, outros clubes, isso aí não tem nada a ver. E até porque ele não deveria nem ter ido lá, né? Essa que é a verdade. Não deveria ter pisado ali. Eu já falei que Laércio não deveria nem estar aí no esporte. O Anderson Batista, o jogo de ontem, né, foi fundamental
essa arrancada de 3 jogos seguidos vencendo, Internacional, o Grêmio, agora venceu o Ceará, que vinha bem, e tá bem por sinal, mas acabou perdendo também, depois de 2 vitórias seguidas também, mas foi importante essa vitória. Agora tem o Fluminense, né, que também tá nessa briga e tá nessa vibe aí de competições, que o Fluminense joga a Sul-Americana, mas já percebi que o Fluminense vai estar com o time titular para enfrentar a equipe do Sport. Até porque a volta acontece no fim do mês, né, desse jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, e neste meio de semana eles estão em Curitiba. O jogo já é amanhã, jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, mas para os mais adiantados que gostam de já citar o adversário, o próximo adversário do Sport, ele já tem desfalques, né, possui desfalques para essa partida. No final do clássico passado, entre Fluminense e Vasco, o Sornosa acabou sendo expulso por uma confusão que houve no fim do jogo, e o Ibáñez, zagueiro, tomou o 3º amarelo e está fora dessa partida também. Mas o foco do Fluminense agora é na Copa Sul-Americana. O Fluminense vai buscar os últimos pontos no Campeonato Brasileiro para se garantir e, consequentemente, focar na competição internacional, que dá uma vaga direta ao campeão na próxima edição da Libertadores. É uma missão difícil, porque se levarmos em conta o futebol apresentado, o Atlético Paranaense ele tem bem mais repertório do que o Fluminense, mas o Fluminense vai tentar. É a mesma equipe que venceu o Nacional do Uruguai jogando em Montevidéu. Então não tenho o que duvidar, mas no Campeonato Brasileiro a gente percebe que o foco é outro, né? Somar aqueles últimos pontos, a mesma coisa que aconteceu do ano passado, quando tínhamos o Abel Braga. Quantos pontos tem no Fluminense? 40 pontos. 40 pontos do Fluminense. No ano passado, o Fluminense já jogou contra o Sport classificado, já estava garantido na primeira divisão. Já estava garantido, sim. E dessa vez, não acredito que, assim, vai ter, claro, o interesse de somar os últimos pontos. A vaga na Libertadores, ou até numa pré-Libertadores pelo Brasileirão, ela é inviável. Mas eles vão jogar para vencer. Isso aí, sem dúvida alguma. Agora, se for o Fluminense, que enfrentou o Vasco da Gama no último sábado, pelo que o Sport vem apresentando, vai ter dificuldades. Eu já falei aqui que se o Fluminense jogar aquela bolinha que jogou contra o Vasco, e o Vitória jogar aquela bola que jogou contra a equipe do Paraná, o Sport vence esses 2 jogos. É bem possível. É bem possível. Eu não sei a vitória, mas o que o Sport pontue nesses 2 jogos, isso é bem provável. Porque o Fluminense não tem jogado nada. A não ser aí, tem se aguentado, não sei como, né? Mas consegue pegar um ponto dali, um ponto daqui, juntar. E como no campeonato de pontos corridos é importante você somar, mas o Fluminense não tem esse time que hoje o Sport vem numa arrancada boa. Aí pode realmente chegar a 39 pontos, perdão. Já chegar no jogo contra o Vitória buscando a margem dos 42 isso. pontos. Como eu acredito, seria algo espetacular para o Sport. Como eu acredito também que o Ceará vença seu próximo jogo em casa. Eu acredito que o Ceará vença esse jogo em casa. Contra o Internacional. Isso. Agora hoje, eu inclusive estava verificando, né, as arbitragens que já começaram a ser definidas, ainda muito preliminarmente, porque só tem o nome do árbitro. O Flávio Souza, de São Paulo, é quem apita esse jogo entre Sport e Fluminense no domingo, às 18 horas, horário de Recife. Mas quem apita Ceará e Inter é Delson Freitas. É aquele mesmo dos erros do Sport, do jogo contra o Grêmio, do jogo contra o Palmeiras, do jogo contra o Santos. E parece que ele tem um estigma de não favorecer os clubes nordestinos. É de cara. Então é uma preocupação, sim, ter um Delson Freitas numa reta final como essa apitando jogos. Inclusive o Delson foi um dos árbitros que foi, digamos, rebaixado para a segundona. Aquelas partidas em onde os árbitros... Aquela palhaçada ali. Isso. Né? Então, há essa preocupação. E em relação ao esporte, eu vejo um esporte sem desfalques, né? Inclusive, o Alessandro daqui a pouquinho pode até falar mais sobre isso, a respeito do Gabriel, porque tinha-se uma ideia de que o Gabriel tinha tomado o cartão amarelo na hora do gol. Mas na súmula do árbitro Anderson Daronco, o nome dele não estava constando. Agora sim, eu achei que foi uma falha do goleiro do Ceará ao rebater aquela bola. Mas o lance lá com o brocador lá é uma coisa de louco, viu? Depois eu tava vendo o vídeo, meu amigo, pelo amor de Deus, se acertar um chute daquilo ali, merecia o gol, viu? Porque eu fiquei, cara, isso deveria ter entrado aí para o fundo do barbante esse chute aí, mas o que vale é que o Gabriel chegou lá e fez o gol. Sim, Alessandro? Sobre o Gabriel, Anderson, quando eu estava na sala de imprensa, a gente troca ideia lá com os colegas, né? O pessoal, principalmente o pessoal que trabalha com TV,
E aí eu estava conversando com os meninos da Globo, do Sport TV, perguntando sobre os lances, as dúvidas, né, que poderiam, que eu ainda estava por ter ali para poder formular alguma pergunta, enfim. E a turma disse lá, ó, a imagem que coloca após o gol é do juiz escrevendo no cartão alguma coisa. Então, alguns colegas aí da imprensa estavam supondo, inclusive chegaram a informar que o Gabriel tinha levado esse cartão em cima dessa imagem. Aí, quando a gente estava lá na sala de imprensa, a gente foi conversar com o pessoal da assessoria de comunicação do esporte, conversando lá com outras fontes lá por dentro, e disseram pra gente, logo, isso foi um pouco antes da coletiva do Milton, que atrasou um pouco mais, né, inclusive a do Laércio Guerra também, por causa daquele programa aí do Sport TV, né, com o Galvão Bueno. Então, para não dar problema, porque é uma sala, uma do lado da outra, de onde transmite para o programa, onde sempre transmite. Então, chegou para a gente que a súmula do juiz não constava nenhum cartão amarelo para o Gabriel. Então, a gente tem, aguardamos, conferimos novamente a súmula que saiu digitalmente. Realmente ele não levou cartão, agora não quer dizer que alguma imagem, alguma situação depois possa vir a contraditar isso aí. Agora, eu não acredito não em mudança não, vamos aguardar com calma. Gabriel é um jogador importantíssimo, contra o Fluminense vai ser peça-chave aí nos planos do Milton Mendes, da torcida rubro-negra. Jogou um bolão, diga-se passagem, ontem. Michel Bastos que ia sair da partida, né, era a escolha do Milton Mendes, justamente porque não tem pulmão para aguentar o tranco durante uma partida como foi a de ontem, com muito esforço. Mas o Gabriel, no momento da substituição, antes do Michel sair, ele pediu ali arrego, né? Pediu para sair com todos os métodos, lógico, jogou até onde podia e correu bastante. Então, nesse momento, não consta nenhum cartão para o Gabriel, por sorte, né? E graça e honra, né, de Deus, como muitos aí costumam dizer, né? Misericórdia, né? Então vamos lá. Beleza, olha só, para finalizar aqui, vou trazer aqui a resposta aqui do Milton Mendes, depois na coletiva de ontem, mas eu queria só destacar aqui o seguinte: o próximo jogo do Vitória é um clássico aí contra a equipe do Bahia, então o Sport tem que ficar atento somente, né? O América também tem um jogo complicado, porque Vitória, o América pega o Paraná. Pega o Paraná, O Paraná já está rebaixado. Isso, então assim, o Sport tem que ficar atento, tem que vencer esse jogo do Fluminense, porque o Sport pode voltar para a zona de novo, caso venha perder esse jogo para o Fluminense. Esse jogo do América, eu tava até analisando... Bate na madeira, macho. Eu tava até analisando a classificação, e mesmo com a vitória do América, o empate do Sport nesse caso resolve, porque o Sport tem 10 vitórias e o América tem 8. Nos critérios de desempate, o Sport não voltaria para a zona do rebaixamento. A Chapecoense enfrenta quem? A Chapecoense pega o Santos na segunda-feira. Vai ser muito complicado. Pacaembu. Agora o Vasco pega o Grêmio. Tá bem atento mesmo, é nesse jogo do América e do Vitória, né? Porque são jogos que podem mudar essa tabela aí, né? Mas eu volto a falar Anderson isso aqui. E Moisés. Sim. Anderson e Moisés, só uma pergunta. Em virtude dos jogos, a gente debateu com o Anderson essa semana no pré-jogo, em virtude dos jogos do Vasco da Gama, aí, que só pega pancada, né? Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Chapecoense e agora não Grêmio, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Ceará. E lembrando que o Corinthians também tá nessa briguinha aqui, viu? Mas o jogo é em São Paulo. Mas o Corinthians tá nesse meio aqui, ó. Mas eu do 12º para baixo, meu amigo. Ainda eu vejo um Corinthians mais inteiro do que o Vasco. Em cima desses jogos do Vasco, em cima dos jogos desse Vasco, vocês diriam ou insinuariam que o Vasco seria, ao lado do Paraná, um dos clubes a ser rebaixado? Pelo futebol que vem mostrando aí, meu amigo, eu não acredito que esse time tenha muita força pra nada não, viu? É um time que não me mostra confiança. Pode até vencer, né? Mas, sei lá... Pode até escapar pela pontuação que possui no momento. A não ser que o Vitória queira ajudar aí o Vasco, né? Porque eu tô acreditando ainda na permanência do Sport, do Vitória e do Ceará. O Vitória, por mais que jogue um futebol horroroso, mas consegue ter time que joga pior do que ele, né? Agora ele terá uma logística, digamos, aceitável para essas próximas 2 rodadas, porque joga em casa e depois vem para Pernambuco enfrentar o Sport. Que se ele vence a equipe do... Aí, o Clássico, ele vai a 37 pontos. O Clássico, ele vai...
Não sei o que vai acontecer lá, né? Porque é uma loucura ali aquele clássico ali. Se ele vence, ele chega com muita moral para enfrentar o Sport. Também se ele perde ou empata, meu amigo, é fim de linha praticamente. Beleza, vamos aqui rapidinho trazer aqui a coletiva do Milton Mendes. Realmente nós entendemos que sabíamos como o Ceará jogava e mais uma vez dizer o quanto essa equipe deles joga bem, né? No segundo tempo causou-nos bastante dificuldade. Ele fez algumas mudanças para 4-1-4-1, depois 4-3-3, arriscou bastante. Nós também tivemos algumas oportunidades e não fizemos. Acredito sim que foi uma exibição boa, porém tivemos outras também boas, consistentes. Tivemos muita posse de bola, tivemos transições aqui e ali boas também, outras poderiam ser melhores, mas nunca deixar de valorizar o tanto que esses jogadores correram, o tanto que eles trabalharam, o tanto que foram disponíveis perante o nosso torcedor. Era um jogo que eu temia bastante porque criou-se uma expectativa muito grande, então nós estávamos preparados para ir procurando mostrar para o jogador para não entrar o externo do nosso dia a dia. Muito boas informações aí do Milton Mendes, né, falando aí sobre a importância desse jogo, né, a preocupação também. Boa, Alessandro. Durante a semana tem mais informações aí do Leão da Praça da Bandeira. Claro, como é que é a programação do esporte hoje? Folga, treino amanhã, ou nada disso? Praia, o que você imaginar aí, os jogadores merecem, né, pela partida de ontem. Quarta-feira, à tarde, reapresentação, já pensando no Fluminense, que enfrenta nesse final de semana aí, partida difícil aí pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, Alessandro. Até amanhã. Beleza, meu querido. Só lembrando que as duas entrevistas aí que a gente falou, tanto do Lécio Guerra, vice-presidente de futebol do esporte, quanto o Milton Mendes, estão completas lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Também estão lá para vocês verificarem aí as entrevistas, né, com a Hernani Brocador e com o Jair, que disse que quase chora em ver dentro do ônibus a Avenida Rubro-Negra, passou um filme da sua vida e onde ele está nesse momento. Vale a pena o torcedor conferir. E também a Avenida Rubro-Negra, né, que houve ontem, a gente transmitiu ao vivo de lá e fez essa mágica aí de estar tanto na avenida quanto lá na chegada do ônibus, do outro lado diga-se para trás, do outro lado, literalmente, do estádio. Então, confira lá, a gente tem lá acho que com exclusividade, né, porque eu não via ninguém lá da imprensa, e o torcedor merece curtir isso aí no nosso canal. Forte abraço para vocês, para quem está em casa, beijo para quem foi de beijo, e abraço para quem foi de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira, que venceu, saiu da zona de rebaixamento, agora é o 16º na classificação da Série A 2018. Com o nosso repórter Alessandro Matias, trazendo tudo aqui pra gente.